Agora esta chamada está sendo gravada. Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshuru-militangena Tasmae Shri Gurave Namaha. Om. Só um momentinho, desculpa, gente. Travou meu celular. Ai, meu Deus. David, você pode dar sequência para a gente poder prosseguir, Ellen? Tá bom? Se você resolver aí, depois você faz... Meu celular travou. Oi? Meu celular travou. Me Tá desculpe. tudo bem. Não tem problema não, acontece, tá? A gente vai improvisar aqui, vamos seguir com a Devi, e caso resolva aí, você depois pode fazer a tradução, a leitura da tradução, tá bem? Devi, inclusive, Devi, você já pode pedir, fazer a orientação de como receber o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A gente está transferindo essa informação para o público gradualmente, e aí seria um bom momento, né, para você já fazer isso daí também, tá bom? Om Namo Bhagavate Olá, Vasudevaya. só um minutinho, por favor. Faz a introdução de orientação de como receber esse mantra primeiro. Tá, normalmente elas são treinadas, eu acho que a Ellen não foi treinada ainda nisso. Não, peraí, vou fazer então eu mesmo, tá? Tá. Pessoal, nesse momento que vai fazer o mantra de introdução, o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, vou sugerir que vocês, por favor, tá? Tomem a postura correta, que é delinear ou alinhar a sua coluna. O mudra é esse daqui, enquanto a Devi vai fazer o mantra suavemente, tá, Devi? Para eles acompanharem o raciocínio, né? Para não ser muito rápido, senão, tá bom? Eles estão em fase de aprendizagem ainda. Então, você faz o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya e as pessoas podem entoar junto com você o mantra. Vocês podem entoar junto com ela o mantra, tá? E assim, nesse sentido, você se alinha ao conhecimento, ao mantra. Isso optimiza a sua capacidade operacional de assimilar os dados de informação que o mantra vai oferecer aí no processador, que é a parte racional do cérebro, tá bem? Então, por favor, essa é a postura e pode dar início, tá bem, David? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, Divindade e Serviço Divino. Esse é o último verso do capítulo 2, verso 34. Om Bhavayati Esha Satvena Lokanvai Lokabhavana Lilavatara Nurato Devatiryannaradishu. Tradução: assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores. Assumindo os papéis de encarnações, ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Repetindo, assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores. Assumindo os papéis de encarnações ou expansões, ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. David, por favor, posso pedir para você entoar novamente a tradução, porque ele não estava na tela, e eu tive uma questão aqui, não consegui colocar. Agora, por favor, faz novamente. Assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores. Assumindo os papéis de encarnações ou expansões,
ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Eu vou repetir. Assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores, assumindo os papéis de encarnações ou expansões. Ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Om Hayana Tirandasya Yananjana Shalakaya Chaksurumilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, que é a criação fenomenal, conhecida como o mundo material, e tenho vagado desamparadamente através do ciclo do Sansara, vida após vida, nos repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual, que é compassivo com o progresso da entidade viva, por benevolência e compaixão, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendente, a revelação védica. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimentos e o libertador da alma condicionada, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Om, Shanti. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala, né? Estão acompanhando os nossos gotas védicas. E a gente, né, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, que é o canto 1, é o início do Bhagavatam, né, que é o capítulo 2, Divindade e Serviço Divino. Né? Aqui, o verso está explicando, né, a Devi assim, fez uma pequena adaptação aí para o entendimento, né, quando se fala, por exemplo, de que o Senhor assumindo, ok, papéis de encarnações. Então, a gente procura contextualizar, né, porque nós estamos fazendo uma adaptação, né, ao pensador atual e, né, também do futuro, para atualizar o sistema de conhecimento para entender melhor essa equação, né, que é a criação e a mente do Criador. Como a gente já falou algumas vezes, eu vou repetir aqui porque é didático, isso não é prolixo, tá? É ênfase, tem uma diferença aí, tá bom? Não é repetição, redundância, na verdade é aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos lá. Essa palavra encarnação, ela não é um termo mais perfeito. Ela é um termo bom, mas ela não é tão bom quanto os termos melhores. Ou seja, por exemplo, nós podemos utilizar, para a forma humana, por exemplo, nós podemos utilizar os termos que são usados nos textos védicos mais complexos, ou seja, mais sofisticados, são termos como, por exemplo, corporificação, condicionamento. Tá? Por quê? A palavra encarnação, ela parte do princípio de que a matéria bariônica, que é o que nós chamamos de matéria, né, carne, etc., seja uma entidade sustentável do ponto de vista da observação sistemática. Tá? Então, parte do princípio de que a matéria é um ente realístico do ponto de vista absoluto, ou seja, há a matéria. Só que quando nós analisamos de forma sistemática, nós observamos que aquilo que nós chamamos de resistência ou matéria é basicamente eletromagnetismo produzido pelos movimentos dos átomos à velocidade da luz, praticamente, que gera correntes elétricas e que gera a sensação de solidez dos objetos.
mas em que, em última instância, pode ser subdividido também os átomos em partículas ainda menores, que, no final das contas, chega até uma base fundamental que foi denominada atualmente de cordas. Nos Vedas, isso é chamado de gunas. Essas cordas já eram conhecidas dos pensadores, né, do futuro, que são os pós-humanos, que a gente chama aqui de semideuses. Tá? Aqui, por exemplo, assim o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses. Essa palavra semideus também é uma adaptação para humanos, né, para facilitar o entendimento de que existem formas de vida superiores às humanas, que são as formas pós-humanas. Nós chamamos essas formas pós-humanas. Na escala de Kardashev, quem não conhece a escala de Kardashev, David, você pode colocar de novo no grupo, tá? Para aqueles que não viram da outra vez, podem novamente rever, se não entendeu, podem fazer perguntas sobre isso também, tá? Então, vocês podem olhar na escala de Kardashev, que é uma nomenclatura acadêmica para explicar esse tipo de seres, né, de futuro, que são chamados pós-humanos. Nós chamamos de alienígenas, né? Nós chamamos de alienígenas. Mas a escala mesmo, o nome correto é pós-humanos ou escala de Kardashev. Eles são criaturas admissíveis do ponto de vista da observação científica, e a utilização para defini-los é escala de Kardashev. Então, semideuses seriam seres humanos pós-humanos da escala de Kardashev, nível 5, aproximadamente. Nível 5, tem até nível 7. Nível 7 seria civilização Deus, ou seria nível Deus. Mas até nível 5, nós chamaríamos eles de semideuses, tá? Que é o que está sendo mencionado aqui. Então, como a forma da matéria bariônica, que é tudo aquilo que a gente vê, que toca, árvores, pedras, rios, passarinhos, bebês, fios de cabelo, tudo isso, planetas, equivale a 25% de toda a estrutura do universo. Então, o que nós chamamos de matéria é o equivalente a apenas 25% da estrutura da criação, que é conhecido como matéria bariônica. Então, partindo do princípio da matéria bariônica, ou a chamada matéria, é que nós dizemos encarnação, porque aí a alma estaria encarnada. O problema é definir essa carne, porque quando a gente aplica observação sistematizada, a carne desaparece e dá lugar ao eletromagnetismo, que depois dá lugar às cordas, em última instância, e as cordas dão lugar a uma fórmula matemática. Então, nós temos uma simulação em andamento. Portanto, carne é obsoleto nesse princípio, tá? Então, você pode utilizar a encarnação, mas numa linguagem mais analógica, mais simplificada, para lidar com um público mais simples. Mas, se você está falando, se a ideia é pensar em termos da mente do Criador na sua inteligência superior, então, encarnação é um termo obsoleto e incongruente para fazer operações de longo alcance ou de profundidade. Ela fica na superfície, então não dá para ir muito longe com o termo encarnação. É como o algarismo romano, por exemplo. Vocês já viram o número 0 em algarismo romano? Quem conhece o número 0 em algarismo romano? Alguém consegue fazer o número 0 no algarismo romano? Né? O algarismo romano não tem o número 0, então não consegue fazer operações complexas. Por exemplo, com o algarismo romano, a gente não conseguiria mandar uma sonda até o planeta, até a Lua, por exemplo, seria impossível com algoritmos romanos. Porque você precisa do 0 para uma definição de futuro, de cálculos de profundidade. Então, é obsoleto. O algoritmo romano é útil? Você pode fazer contas, construíram até um coliseu, a civilização romana construiu prédios com algoritmos romanos, inclusive. Então, dá para usar bastante. Mas não dá para mandar uma sonda para a Lua. Só dá para ficar na Terra. Então, é superficial e é inferior. Semelhantemente, o conceito encarnação é útil, é muito útil, dá para fazer muita coisa com ele, mas não dá para rastrear a mente do Criador com esse conceito, porque ele é inferior. Então, não é apropriado no sentido da sua condição completa, tá? Mas não é que ele é descartável, é utilizável. Então, você pode utilizar, mas lembre-se que você estará utilizando uma linguagem analógica mais simples para lidar com um pensador mais simplificado. Aí, você pode usar o termo encarnação. Nos termos védicos, que são conhecimentos que englobam civilizações de futuro, portanto, pós-humanos, então o termo correto seria condicionamento ou corporificação. Porque aí, nesses termos, você pode admitir uma produção de simulação em andamento e não necessariamente um ente tangível, propriamente dito, que é o que nós chamamos de matéria.
na primeira instância, passa o conceito de matéria, e aí também passa o conceito de encarnação. Na segunda instância, carne se transforma em eletromagnetismo, portanto, energia desacelerada, né, dentro da criação, e encarnação deixa de ser funcional, tá bem? Então, é isso, é só para, né, assim, enfim, a gente vai tentando aí, né, vamos ver o que vai dar no futuro, mas pelo menos a informação está aí disponível, tá bem? E vocês fazem aí o que for possível com essa informação aí, e aqueles que quiserem compreender um pouco mais, aí é só entrar em contato conosco, nós temos salas apropriadas para atualização dos, né, são nos sistemas operacionais de rastreamento de dados, que é o que nós chamamos de raciocínio, de pensamento, de aprendizagem, etc. E aí, a gente tem as salas especiais onde nós conseguimos fazer as atualizações adequadas com todas as peças disponíveis. Aqui, na sala dos mantras, é uma coisa mais geral, mais genérica, então a gente não consegue apresentar todos os termos de forma funcional para ser racional. Então, para você, esse tipo de comunicação fica meio assim, né, assim, meio abstrato demais e tal, mas é porque faltam as peças coerentes para finalizar a equação, tá? Porém, fica aí o estímulo, tá? Se você quiser ir adiante, a gente tem condições de dar assistência também, tá bom? Mas, assim, contextualizado essa parte mais preliminar, vem a parte, o contexto da metafísica do mantra em si, da explicação do mantra, ou da tradução do mantra, que é a função da criação, ou por que tem que haver, ou por que há, né, esse movimento todo. E ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Ou seja, se a gente, essa execução de passatempos, né, a tradução é passatempos. Por quê? Do ponto de vista técnico, o Criador, o Ser Supremo, não tem obrigações a serem cumpridas. Ele não faz por obrigação. Então, por exemplo, como um empresário muito rico, ele trabalha não porque ele é obrigado a trabalhar. De repente, ele trabalha porque ele gosta. Mas a conta bancária dele já dá a condição de ele fazer 2 dias da semana um dia de domingo, contínuo, né? Sempre. Ele pode sempre acordar num dia de domingo, se quiser. Mas, eventualmente, ele trabalha para o bem-estar dos funcionários da empresa, sei lá, do país, que seja, né? Por altruísmo, enfim, ele trabalha, etc. Então, aí, nesse caso, o trabalho de um empresário que já está rico e que não precisa trabalhar e que poderia passar férias o resto da vida, mas ele trabalha por prazer ou por responsabilidade social em relação aos seus funcionários, aí isso seria o equivalente de um passatempo. Tá? Ele não faz por obrigação, faz por hobby, por prazer ou por responsabilidade social. Então, passatempos são as atividades do Senhor Supremo na inter-relação com os seres humanos ou pós-humanos. E aí chama-se lilas. Por quê? Embora o Criador não tenha obrigações necessárias, ele ainda assim o faz por uma questão de responsabilidade social. Qual? Redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. O que significa? Emancipar as almas que já passaram pelas fases embrionárias, como vegetais, animais, né, e semi-humanos, que são almas que não têm ainda as características humanas, mas que, né, assumiram formas humanas e que estão se adaptando a formas humanas. E aí você tem humanos já mais elaborados, que são humanos metafísicos ou pensadores transcendentalistas. E esses pensadores que se interessam pela dinâmica da criação e pelo Criador, eles precisam de ser, assim, não recompensados, mas eles precisam ser nutridos, ou alimentados, ou estimulados a progredirem. E, para essa função, o Ser Supremo executa passatempos, que significa lilas. O que ele faz, então? Ele assume uma forma visível ou assimilável para humanos, interage com humanos, muito embora seja um ser transcendente, ou seja, um não humano, né? Portanto, seria, né, uma civilização nível Deus, o que a gente chamaria de Deus, ou seja, Deus, e ele o faz por altruísmo e responsabilidade social, porque as almas, nas condições inferiores, que é a condição que produz carbono, que são os corpos humanos, elas ficam muito assustadas, elas ficam com muito medo, porque tem a questão da entropia, que é crônica, que dá a definição de morte, então elas ficam assustadas com isso, porque elas são seres que têm uma intuição de permanência, de eternidade, mas têm corpos com alto índice, taxa de entropia. Então, dura 70 ou 100 anos os corpos humanos. Então, elas ficam assustadas com isso, porque não é vamos dizer, compatível com a intuição que elas têm
de serem seres plenos, ou seja, eternos, porque elas são almas, mas os corpos são incompatíveis com essa intuição, então dá efeitos colaterais como medo, ansiedade, crise existencial e tal. Então, para liberar essas almas dessa condição de medo e de ansiedade, o Ser Supremo aparece e realiza lilas para redimi-las, ou seja, para emancipá-las às civilizações de pós-futuro, ou civilizações, aliás, civilizações de pós-humanos, que são civilizações do futuro, também conhecidas como civilizações védicas. Então, essas almas que se interessam por esses temas se relacionam com o Supremo dessa forma e são, eventualmente, após deixarem os corpos, transferidas para essas civilizações pós-humanas, que são civilizações de futuro, ou civilizações védicas, onde elas poderão ter seus desejos realizados com mais facilidade. Por exemplo, elas terão um ambiente pacífico, entropia quase zero, então não tem morte, não tem doenças, os casais que se formam são permanentes, estáveis, e a experiência de Ananda, de prazer nos relacionamentos é mais profunda, etc. Então, quer dizer, é aquilo que as pessoas sonham, só que num ambiente apropriado. Então, o sonho que uma pessoa tem de encontrar um amor na vida, viver pleno, ter plenitude, satisfação, recursos financeiros, saúde, todas essas aspirações que as pessoas têm não é errada. São aspirações de alma, que é a estabilidade da alma. Só que o ambiente humano é fundamentado num tipo de configuração matemática que gera entropia, significa caos ou deterioração. Então, os corpos entram em decadência. A média é de 70 a 100 anos, a decadência absoluta, o que faz romper as relações. Isso assusta a alma, porque ela está acostumada a relações permanentes, ela é eterna. Então, ela quer relações permanentes, mas envolvida na entropia, isso não é possível. Então, o que o Ser Supremo faz é recolher essas que são mais de boa vontade, que têm mais altruísmo, que são mais adaptadas à civilização de futuro, e as transfere para que elas possam ter essas realizações no ambiente adequado. Basicamente é isso, tá? Depois que essa adaptação se dá, elas então são transferidas finalmente para um ambiente definitivo, original, que é o que nós chamamos de o reino de Deus, ou a transcendência. Nos Vedas, esse local é conhecido como as regiões Vaikunta, que significa as moradas transcendentais para almas absolutamente perfeitas ou adaptadas à perfeição. Tá bem? Então é basicamente isso daí, tá? Que o verso está mencionando. Não, quer dizer, dá para explorar o verso ainda muito mais, tá? Mas eu vou ficar por aqui. Vou repetir novamente, vou pedir, de repente, a Ellen. Você consegue, Ellen? Você quer repetir? Você quer falar o mantra, a tradução do mantra? Ou eu faço aqui? Acho que ela caiu. Caiu, né? Posso fazer sim. Ah, perdão. Eu posso fazer. Já tá em ordem aí? Muito bem. Pode fazer, então, a leitura da tradução para a gente finalizar, tá bem? Só um momentinho. Peço desculpas. Assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores, assumindo os papéis de encarnações. Ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Hare Krishna, gratidão. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.